Vamos nessa, a gente continua trazendo outros destaques. Vamos falar agora de cultura, vamos falar de sétima arte. A 14ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema Ambiental Festcine, um grito de amor pela Amazônia. Teve na noite de ontem a estreia, foi a abertura, e para essa abertura a gente teve a exibição de um filme dirigido por Marcelo Santiago e também Rodrigo Piovesan, sobre Rondon. Abriu aí então a 14ª edição do cinema, o Festcine Amazônia aqui, que tem o tema este ano, que é um grito pela Amazônia. A gente tem uma matéria, o Juraci foi lá ontem, acompanhou, quero saber como é que foi esse momento, e na sequência tem um convidado especial que eu quero apresentar para vocês aqui. Roda o vídeo. A 14ª edição do Cine Amazônia começou em Porto Velho e leva ao público, além do cinema, poesia, música e circo. O Cine Amazônia ele tem o propósito sempre de estar levando atividade de graça para a comunidade. Então, espetáculos, bons espetáculos, diga-se de passagem. A gente leva, por exemplo, o cinema no circo, que vai acontecer no bairro Ayrton Senna, no campinho de futebol, assim como a atividade do cinema no terreiro. Além de show musical, vamos trazer um grande instrumentista brasileiro chamado Arthur Maia. É um show ultra sofisticado, um negócio assim fino, e estamos recebendo aqui muitos outros convidados também, de fora do Brasil, inclusive, estão vindo para a 14ª edição do Cine Amazônia. O filme escolhido para abrir o festival foi Rondon, o Desbravador, uma coprodução entre Mato Grosso e Rio de Janeiro. O longa, dirigido por Marcelo Santiago e Rodrigo Piovesan, conta a saga de um dos homens mais marcantes na história do Brasil e importantíssimo para a história de Rondônia. É uma honra muito grande, Marechal Rondon. Vida pouco comum é a minha, com certeza. Dediquei minha vida inteira à causa indígena. Eu não os vejo como eles, eu os vejo como nós. Quem vive um dos personagens no filme é o ator Marcos Winter, um dos destaques do sucesso da Record, A Terra Prometida. E o filme tem essa coisa, né? Como foi feito uma minissérie, de uma minissérie foi feito filme, e as coisas se juntaram, tem muita coisa que a gente ficou devagando, cadê aquilo, mas o filme é lindo. Eu acho que assim, o Rondon é lindo, né? O Rondon foi um cara sensacional, eu acho que o filme é belíssimo, mas 50 filmes eu acho que não trariam a dimensão verdadeira desse cara. Bacana poder ter feito isso, né? Ter feito o Darcy, que foi um cara tão sensacional também, né? Por todo o trabalho do Darcy Ribeiro na área da educação, com as crianças, isso é espetacular também. Então acho que foi um redondismo só, deu certo, foi bacana, e tem muito festival pela frente ainda. O festival acontece em Porto Velho até o dia 26 de novembro no Teatro Banzeiros, sempre com entrada gratuita. Hoje nós temos a mostra competitiva à noite e à tarde, além das oficinas pela manhã também que estão acontecendo, vai até sexta-feira. Na quinta-feira a gente tem mostra competitiva, a escola vai ao cinema também, e oficinas. E tem o nosso grande homenageado, que é o Krenak, à noite, na quinta noite, é imperdível. Krenak é uma figura incrível, um dos maiores líderes indigenistas que o mundo tem. Trabalho muito bonito, né? Parabéns aí a toda a equipe que está desenvolvendo mais uma edição do Festcine Amazônia. É a 14ª edição, sucesso absoluto. E agora a gente recebe aqui no estúdio o Marcos Winter. Ele é ator com passagens pelo Plim Plim, lá pela Rede Globo. Pode falar sim, Melissa, não tem problema não, tá? Extinta TV Manchete também, SBT, série Magnífica 70 na HBO, tem episódio inédito acontecendo esse final de semana. Ele vai falar sobre isso pra gente. Recentemente passou pela Record novamente, porque ele já tinha passado pela Record em meados de 2005, se eu não estou equivocado aqui. E ainda mais, né? A gente tem a grata satisfação de recebê-lo aqui no momento importante do Festcine Amazônia, onde ele também tem participação aí direta no filme. A gente acabou de ver a reportagem que ele participa de um filme de Rondon, conta uma história muito bonita. No cinema ele já participou de vários outros longas e está hoje aqui para falar um pouquinho sobre a vinda dele a Porto Velho. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Na Geral, que satisfação tê-lo conosco. Pelo que eu saiba, é a primeira vez aqui em Rondônia, né? Oi, meninos, tudo bem? Tudo
bom? Como vão vocês? Eu já não gostei muito logo de cara porque o cara é palmeirense. Eu sou palmeirense. Gente boa, nossa conversa é mais ou menos assim. Pode ficar aí, não tem problema não. Nós já temos 7 palmeirenses aqui dentro do território do estado, então. Viu? É o 8º palmeirense que chega aqui. Com você tem 7 palmeirenses aqui Essa hoje. história, eu sou palmeirense e falo assim, eu não sou palmeirense da época do porco, não. Eu sou palmeirense da época do periquito. A história do porco, quem inventou foram os corintianos. Você sabe dessa história? É um jogo, mais ou menos. foi um jogo Palmeiras e Corinthians que estava chovendo, com muita chuva, o uniforme ficou muito Até sujo. pra fama, o Palmeiras precisa do Corinthians, né? Inventamos aí, ó. Não se esqueça que se a gente ganhar o campeonato agora, a gente vai ser o time com maior quantidade de títulos brasileiros. Chupa, Corinthians! Não, mas eu fico feliz e vocês merecem, até porque, por exemplo, o Winter, eu acho que ele chegou a ver algum título do Palmeiras, já o Emerson é uma geração que eu acho que não. Eu cheguei a ver Ademir da Guia jogando. Olha aí, que privilégio, né? Isso aí é um patrimônio do futebol nacional. É engraçado que você foi lendo aí, não, trabalhando no SBT, na Extinta Manchete, na Rede Globo, tá fazendo isso. Aí eu fico olhando você, é impressionante, né? Porque você vai ficando velho. Não tem o tempo vai passando, a barbinha branca não nega, não. É, barba branca? A dele é o tempo que passou, a minha é estilo, eu pinto, tá? Ele pinta. Ele descolore a barba cada dele. ano a gente pinta, vai pintando aos poucos. Mas é muito bacana, muito bacana estar aqui. Primeira vez. Porto Velho. Cara, eu cheguei ontem, eu tô falando com os meus, ontem foram quase 24 horas no ar, né? Sair do Rio de Janeiro, chegar em Rondônia, preparar tudo para a noite, porque a abertura do Cine Amazônia foi incrível e esse viés do Cine Amazônia é fantástico, né? Porque é um festival absolutamente engajado, é um festival completamente comprometido com as questões sociais, no caso indigenista, no caso, ontem eu falei das pessoas que estão sob a mira de revólver aqui em Rondônia, já foram 27 assassinatos por causa de questões agrárias. A gente tem um conflito muito complicado aqui, enfim, e é uma história que se arrasta já há muito tempo. Há muitos anos. Isso não é uma questão rondoniense exclusiva, é uma questão do Brasil. A gente hoje no Brasil ainda tem 45 mil trabalhadores escravos, a gente tem, enfim, a violação sexual infanto-juvenil é muito Às vezes são forte, dados que não são propagados na mídia de massa, mas são preocupantes e que esse tipo de atividade tem como proposta trazer para discussão e reflexão da sociedade. Eu acho que é imprescindível, né? Quando você fala, por exemplo, do Cine Amazônia, que é um festival itinerante e que, como foi falado aqui, ele não começa dia 22 e termina de 26. É uma ele história, começa muito antes disso e termina o ano muito inteiro depois. tem atividades na grande realidade. Esse é o marco em que fecha a ação do ano de 2016. Isso. Tem uma semana de atividades e tudo mais. Mas é um trabalho brilhante que já vai para a sua 14ª edição, com muito mesmo esforço da equipe que vem desde a fundação desse projeto aí, né? Pois é. Marcos, rapidamente eu queria que você falasse a respeito do último momento que você teve na Record, foi um trabalho muito bacana também, na Terra Prometida. Você era o homem dos rituais macabros. Fazia. Eu fiz, porque assim, na história, quando a morte de Moisés, e Josué é indicado para ser o grande líder do povo hebreu, e antes de atravessar o Rio Jordão, a novela começa justamente nesse momento, né? Imediatamente antes da travessia do Rio Jordão. E quando eles atravessam o rio, é para chegar na Terra Prometida, Canaã, que Deus tinha prometido para os hebreus há 400 anos atrás, e eles foram tomar a terra. E o primeiro reino é o reino de Jericó, o famoso reino de Jericó, com as suas muralhas indestrutíveis. E o povo hebreu sitia a Jericó durante 7 dias, eles dão 7 voltas em torno da cidade, e no 7º dia as muralhas caem. E aí, claro que todo mundo morre e Jericó é extinto e os hebreus tomam conta da cidade. Mas eu brinco sempre que assim, nenhum hebreu me matou. Quem me matou foi Baal. Zebu. Olha, agora tem assim o viés da história toda. Por exemplo, isso que você contou pra gente é o que aconteceu na época e tal. São releituras de gravuras e que evidentemente são seguidas hoje em dia. Corta pra tela cheia a imagem que nós temos aí. Naquela época era feiticeiro, né? Fazia os rituais macabros. Mas hoje, nos dias atuais, nos dias de hoje, nós temos inclusive um cidadão aqui que usa uma dessa, mas é virtual, a gente não vê, mas existe. Mas tem mais
mais do que 4 ali, pô. São 5. Qual é o nome do personagem aí, Marcos? Merodach. Você separou da mulher depois do chifre ou não? Não. Continuou Aquele com chifre era uma homenagem a Baal. Como que ele vai separar da mulher que consegue colocar uma galhada daquela? Não tem Ninguém, jeito, né? imagina. Porque as normais assim, tudo bem. Olha ali, inclusive, esse aqui... Esse assume. Agora mata uma criancinha ele montou aí. até uma associação aqui. Mata uma coisa de virgem. louco. Corta lá pro nosso amigo Roniero, o rei do chifre. Na verdade ele é suplente, né? O rei aqui é o Maicon Garcia e o Alex Garcia. Primeiro suplente da nossa associação dos cores aqui, é uma coisa... Mas brincadeiras à parte, conta pra gente aqui. Você também tem uma série que tá bombando na HBO, a Magnífica 70. Tem episódio inédito que vai estar rolando agora no final de semana, né? A gente está em plena temporada. Fizemos ano passado a primeira temporada e é muito interessante, né? Porque a gente pega uma fatia do Brasil muito bacana, que são os anos 70, onde existe a ditadura militar, e por um acaso da vida, por um cara que trabalha como censor da Polícia Federal se envolve com a galera que produz filmes na boca do lixo lá em São Paulo. O cinema pornô chanchada, mas não existia só pornô chanchada, existiam filmes de gazela, filmes de cabeça, filmes de arte e tal. E é muito bacana a gente mostrar esse paralelo, né? Um cara que tem uma vida dupla. Então a gente fechou a primeira temporada com esse cara assumindo a vida dele, deixando a censura para ir para o cinema, mas impedido por conta de chantagens. E, enfim, a segunda temporada entra com a gente tentando resolver todos os... Porque, na verdade, a primeira temporada a gente sai dela cometendo crimes, né? E de um jeito ou de outro a gente comete crimes. Então, a segunda temporada a gente tenta aí resolver os crimes. A ficção é a única saída e, através dela, a gente tentar resolver, mas cada buraco que a gente cava, a gente vai mais fundo e ela termina bem pesada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, HBO. Final de semana tem mais um episódio bombando. Domingo, eu quero agradecer às 9 da noite. Que horas? 9 da noite, domingo. Às 9 da noite do horário do Rio de Janeiro. Ali. Isso, horário de Janeiro, Brasil, nesse horário de verão, 7 horas da noite. Marcos, obrigado pela vinda aqui. Cara, queria lembrar todo mundo de casa que o Fest Cine Amazônia continua hoje com apresentações lá no Banzeiros, mas tem outras atividades acontecendo na cidade no site cineamazônia.com.br. Tem mais detalhes da agenda completa sobre a programação. Lília, posso até aproveitar que fica à vontade. No sábado a gente vai ter, além do Krenak, que é o nosso indigenista, a gente tem um grande homenageado no sábado, que é o último dia, que é o Milton Gonçalves. Porque a gente dispensa falar alguma coisa do Milton Gonçalves, né? Eu acho que é um dos maiores atores e diretores que o Brasil teve, e ele vai ser homenageado e vai ser uma honra poder estar aqui recebendo o Milton. Legal, então. Fez gol pelo Flamengo na novela? Acabou de chegar de bastidores. Fiz, irmãos, coragem. Fiz gol pelo Corinthians também, tá? Então tá bom. Olha, eu vou mostrar que aqui em Rondônia o futebol é harmonioso e é pro entretenimento. Parabéns pelo título, que eu acredito que o Palmeiras vai realmente ser campeão. Obrigado. Jogou muita bola, merece. E sábado eu vou pro festival, vou lá pro Teatro Banzeiros com a camisa do Palmeiras por baixo. Precisa só de um pontinho e depende só dele. Um empate não depende de ninguém, já é o campeão da temporada 2016. Vambora. Marcos, que bom que você veio. Obrigado. Tem pretensão de voltar pra Record? Como é que tá? Tem conversas? Tem alguns outros trabalhos? Por enquanto não tem nenhum contato. Eu tô chegando agora no Rio, até o finalzinho do ano eu tô fazendo uma participação no filme, que é dirigido pelo Eduardo Albegaria, da Urca Filmes, uma história bacana, Brasil, Argentina, mas não tenho vínculo com ninguém, não tenho contrato. Assim que surgir qualquer novidade, o De Olho nos Famosos aqui de Rondônia vai estar em contato direto com ele para trazer a informação. Valeu. Obrigado pela vinda, esse foi o Na Geral, é esporte, é cultura, é lazer e o Câmera Mais continua. Só reforçando aqui a programação do Fest Cine Amazônia hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, é 23, né? Nós vamos ter aí das 8 ao meio-dia, está acontecendo oficinas, a Escola vai ao cinema, das 2 às 6 horas da tarde, oficinas na mostra competitiva, das 8 às 11 horas da noite tem a mostra competitiva e tem também o Cinema no Circo. Hoje o bairro Ayrton Senna, aqui de Porto Velho, recebe aí o Cinema no Circo, com projeção de filmes e espetáculo circense com o palhaço Chuchu, e segue a programação. Lembrando que a programação é toda gratuita, ninguém paga nada, viu, dona Renata Beccaria e todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Câmera